Nossa. Bom dia. Tudo bom com vocês? Como sempre, primeiras aulas, né, pessoal engatinhando para entrar. Mas vamos lá. Bom, gente, vamos começar? A gente estava fazendo a correção, então, da tarefa de casa. Vamos continuar fazendo isso, tá? Para a gente poder chegar, então, no nosso último módulo. Espero que você já tenha ido lá buscar a apostila 4. Se você não foi, lembra que você já pode ir, tá? A escola está aberta para vocês irem lá, o pai de vocês ir lá, a mãe, enfim. Bom dia, para vocês irem lá buscar, que é importante. Nós já estamos quase chegando no último módulo da apostila 3, né? Estou só fazendo essas correções agora antes, né? Mas depois nós já vamos, então, entrar no último módulo e já para chegar na apostila 4, então, né? Diga-se de passagem, pontualmente, como sempre, né? Então, a gente precisa dessa apostila, obviamente, para que você possa estudar com facilidade, tá? Então, por favor, se você não foi buscar ainda, vá buscar esta apostila número 4, tá bom? E a rinite está bem atacada com essas mudanças loucas de tempo. Ok. Então, vamos lá para a apostila agora. A gente está aqui nesta página 461, tá? E nós estávamos fazendo, na última aula, nós terminamos o exercício número 4, né? Vamos hoje ver se a gente consegue terminar até o 9, pelo menos, né? No mínimo, para que a gente possa já ir seguindo em frente. Já está cheio de... A Melissa acho que tem um problema, que ela já entrou 2 vezes. É. O pessoal tá chegando agora. Ver se parece mais alguém, que senão eu já começo. Já começo. Eu vim para um lugar agora bem na frente da janela, tá? Por isso que eu tô tão iluminado, não é a luz, não, viu? Isso aqui tudo é o sol que tá chegando aqui. Essa coisa amarela. Vou até ver se eu mudo a mesa de lugar depois. Porque eu gosto de trabalhar com luz na minha frente. Então, só que eu tô vendo que eu tô bem iluminado na imagem aí. Parece daqui a pouco mais branco. O que não me surpreende, né? Porque eu não vou na praia há muito tempo, não pego sol faz tempo, então. Enfim. Vamos lá.
Então, vamos para o número 5 aqui. Vou chamar aqui a nossa luzinha. E vamos ler o que o número 5 diz pra gente. Por que tá ficando escuro? Não quero isso. Eu quero claro, por favor. Obrigado. Número 5 diz assim: que intensidade de corrente percorre um aquecedor de 110 ohms de resistência? Então vamos lá, como sempre, a gente vai começar anotando as informações que o exercício está dando para a gente, né? Então esse exercício 5 começa dizendo para a gente que a resistência desse resistor, né, desse aquecedor, é de... Ai, peraí, já sei que eu vou precisar do ohm, deixa eu já pegar ele aqui. Oh, meu Deus, volto para cá. Inserir símbolo ohm. Pronto. Ok. Não precisa salvar. Então, já me esqueci quanto que era. Vamos voltar aqui. 110 ohms é a resistência. Então, 110. Vou fazer embaixo aqui, tá feio. 110 ohms é essa nossa resistência. Ok. Aí começa a letra A. O que a letra A diz? Então, ele quer saber a intensidade da corrente, né? Nos dois casos, ele quer saber a intensidade da corrente, né? Quando, agora, neste primeiro caso, a tensão elétrica for igual a 110 volts. Então, nesse primeiro caso, na letra a tensão elétrica é 110 volts. Gente, às vezes o exercício é muito fácil, tá? Basta você aplicar aqui a primeira lei de Ohm, aplicar a nossa fórmula, que a gente já viu várias vezes. Então, o RUI, né? A resistência é igual à tensão elétrica dividido pela intensidade da corrente elétrica. Tá? É só isso. E olha que facinho. Então, vamos lá. A resistência eu já tenho, é 110 ohms. A tensão elétrica eu também já tenho, é 110 volts. E o que eu quero saber é a intensidade. Muito bem, vamos isolar esse I. A intensidade vai ser igual. Jogo 110, este 110, para o outro lado. Vai ficar 110 dividido por 110. Logo, a intensidade da corrente elétrica, neste caso, é o quê? Quanto que é? 110 dividido por 110. 1 ampere. Não se esqueça da unidade de medida, tá? 1 ampere. E acabou o exercício da letra A. Vamos aqui circular a nossa resposta final e seguir em frente. Letra B. Não seria 110 vezes 110? Não, não seria. Não, não, não. O 110 não está dividindo o I. Quem divide é o I. Lembra? Quem está embaixo é que está fazendo a divisão. E aí lembra aquilo que eu já ensinei para vocês. Quando na dúvida, finge que é uma regra de 3, tá? Então eu tenho aqui, ó, 110 é igual a 110. Agora eu vou fazer diferente só para poder marcar, tá? Então aqui vamos fingir, fazer frações, tá? Aqui assim e aqui assim. Esse 110 não está sendo dividido por ninguém. Então, o número inteiro, quando não é dividido por ninguém, ele pode ser dividido por 1, certo? Este 110, ele é dividido por I, que é o que eu quero descobrir. Olha agora, olhando para a fração. 110 dividido por 1 é a mesma coisa que 110 dividido pelo quê? Entendeu agora, Cássio? Ah, mas mesmo assim, Ana, não entendi. Então faz a regra de 3. Multiplica isso aqui por fazendo... Ó, faz assim. Aí vai ficar 110i é igual a 110. Agora, é 110 vezes i. I é igual a... Jogo 110 para lá. 110 dividido por 110. Tá? Estou mostrando um outro caminho para quem tem dificuldade de fazer a fórmula, mas na verdade isso tudo aqui é a mesma coisa, tá? Tudo que eu estou escrevendo aqui é exatamente igual, tá?
Eu também, às vezes, me confundo assim, quando você quer fazer rápido, eu me confundo. Ah, para onde que vai quem? Né? Eu prefiro, em vez de decorar 23 fórmulas, né? Quando for o U, quando for o I, eu prefiro fazer assim. Eu decoro uma fórmula só e imagino como se fosse regra de 3, né? Porque assim eu acho que fica mais fácil de eu manipular esses números, tá? Porque eu já sei essa ordem aqui de cor na minha cabeça. Opa, não mandei apagar isso não. Volta, volta, volta. Ué, por que tá apagando este aqui? Pronto, apaga assim, vai. Vamos lá. Vamos agora para a letra B. Na letra B, a diferença é que em vez de ser 110, agora é 220. Então, agora a tensão elétrica é de 220 volts. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só mudei o valor. Acho mais difícil é decorar a fórmula dos 3. Acho que o mais difícil é decorar a fórmula dos 3. Mas a regra de 3 é só multiplicar em x. Você não tem que decorar nada. Você só escreve a fórmula e depois, em vez de você joga para lá, joga para cá, você multiplica em x. Acabou. Eu gosto mais de multiplicar. Ah, não é isso? Não entendi. O que é, Giovanni, então? É decorar. Ah, decorar os 3 tipos de fórmula. Quando for o R, quando for o U e quando for o I. É, eu também acho mais chato. É mim mais fácil decorar uma só. Então vamos lá. Por isso que eu sempre começo igual, repara. Eu sempre faço R é igual a U dividido por I. Obviamente que eu não quero R nesse caso. Eu quero U ou quero I. Se fosse assim, eu poderia já colocar direto, né? O I é igual ao R dividido pelo U. Mas eu acho bom a gente raciocinar em cima. Então o R nesse caso agora continua com 110. Não mudou. São 110 ohms. O que mudou agora foi o U. Tá? Dividido pelo I que eu quero saber. Então vamos lá. Agora então eu vou jogar lá para o outro lado. Eu fiz certo? Fiz certo. Tá certo. I é igual a 220 dividido por 110. I vai ser igual a 2 amperes. É isso aí. Acabou. Oi. Fala, Melissa. Não, não vai ser 110. Ó, pensa no que a fórmula está te mostrando. Né? É I igual a... Se fosse considerar outra fórmula, a intensidade da corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. Tá? Se você quiser pensar na outra fórmula. Pensa depois de novo na regrinha de 3 que eu acabei de fazer. Vamos lá. Mesma coisa que eu tinha feito antes. É 110, né? Que é a... Eu não errei o valor, não, né? 110, tá certo. Ó, 110 é igual a 220. Aí vamos colocar os embaixo aqui. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho I. Olha lá. Multiplica fazendo X aqui. Vai ficar 110I é igual a 220. I é igual a 220 dividido por 110. I é igual a 2. Tudo bem? Por isso que eu gosto mais de fazer assim, porque não dá confusão na cabeça. Tá vendo como assim dificulta menos? Né? Porque a cabeça se atrapalha, não joga para lá, joga para cá, né? Principalmente quando é multiplicação, é fácil. Você vai jogar para lá, quem está multiplicando vai dividindo. Mas quando a gente tem uma fração, atrapalha a cabeça, porque na verdade, né? Quando eu tenho aqui isso aqui, o 220 estava dividindo e vai passar para cá, multiplicando. Ou se eu tivesse que inverter tudo isso, o 110 viria para cá, dividindo, e o I viria para cá,
ficando em cima da fração, na verdade. Por isso que essas partes matemáticas atrapalham muito a cabeça, né? Não joga para lá, joga para cá. Por isso que eu prefiro fazer assim. Para mim não tem erro, tá? Então, ó, mas vamos, cada pessoa precisa de um jeito, né? Então vamos fechar aqui, ó. Então, quando você quer saber a resistência, peraí, resistência é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente elétrica. Se eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, vai ser a tensão elétrica dividido pela resistência. Agora, se eu quero saber a tensão elétrica, eu multiplico a resistência pela intensidade da corrente elétrica. Não é só as tais 3 fórmulas que eu estava falando agora há pouco. Tudo bem? Se vocês preferirem decorar assim, não tem problema. Ou faz assim já na hora para pensar, ou lembra do raciocínio matemático que vocês têm que fazer. Tá? Tudo bem, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, então, essas daqui. Oh, ele tá apagando demais. Não, eu só quero que apague aqui. Vamos à próxima. Então, agora eu vou deixar as fórmulas ali embaixo. Quem sabe facilita pra gente, então. Número 6. No número 6, ela diz assim. São apresentados 2 circuitos A e B ligados a uma tensão constante de 120 volts. Vamos anotar já. Então, no número 6, né, eu tenho aqui o circuito numa tensão de 120 volts. 120 volts. Ok. Vamos continuar a leitura. No circuito A, a resistência total do circuito é 40 ohms. Então, no circuito A, vou colocar R de A. Eu ensinei vocês que aqui normalmente a gente coloca o A maiúsculo, mas mais para baixo, né? Aqui eu não consigo fazer isso, eu prefiro fazer assim, tá? O R de A é 40 ohms. 40 ohms. No circuito B, a resistência é 30. No circuito B, a resistência são 30 ohms. Ok, esses são os dados que ele vai me dar. Provavelmente, ó, não vou nem ler, ele quer a intensidade da corrente elétrica. Quer apostar quanto? Letra A. Qual dos circuitos apresenta a maior intensidade da corrente elétrica? Vamos checar. Aqui nós temos duas coisas, pessoal, para a gente pensar. Você já poderia... Ele não pediu para você o valor. Olha só. Em nenhum momento ele pede a intensidade da corrente elétrica. Ele pergunta qual dos dois tem maior intensidade. Se você quiser dar uma despertão, tá? Você não precisaria fazer as contas. Pelo menos não na letra A. Tá? Por quê? Porque você lembra desta fórmula aqui, correto? Né? Você lembra disso. E aí você tem essas duas informações, então você sabe que o I é o que vai estar dividindo aqui embaixo, né? Lembre-se que a resistência e a intensidade da corrente elétrica são inversamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Por quê? Porque um está aqui e outro está dividindo aqui. Não é verdade? Lembra da regrinha de 3 que eu mostrei agora há pouco. Então, quando um aumenta, o outro está diminuindo e vice-versa. Se eu ter... Qual dos dois, então, aqui, sem fazer conta, vai ter, ó, tá vendo? Que a U é constante. Né? A tensão elétrica é constante. Só olhando para a resistência. Quem tem maior intensidade da corrente elétrica? A ou B? Só olhando para a resistência, sem fazer a conta. E aí? Quero ver se vocês entenderam isso que eu acabei de explicar. Inversamente. Inversamente, hein? E aí? Só 2 pessoas me responderam. Nós temos quantos? 32. E aí, cadê o resto? Cadê os outros 30? É o A ou é o B, gente? Qual que tem a maior intensidade da corrente elétrica? Eu vi, Melissa, calma.
Só a Ana Beatriz e a Melissa responderam, é a letra B. Por quê? Quanto maior for a corrente elétrica, menor é a resistência. Né? Eu acabei de falar que é inversamente proporcional. Então, olha só. Vamos fazer a conta, então, para a gente checar? Resistência do A, vai. Resistência de A é igual a U dividido pela intensidade em A. A resistência do A é de 40. É igual ao 120 do U dividido pelo I. Olha lá. Agora, então, fica I, que é igual a 120 dividido por 40. I é igual a... Quanto é 120 por 40? Tudo bem, Alanis. Quanto é 120 por 40? Corta o zero. 12 por 4. Ah, sim. É isso aí, Melissa. 3, né? Olha o zero que você comeu aí, Alanis. 3 amperes. Vamos checar com o outro agora? Vamos checar o outro. Ainda na letra A nós estamos. Resistência de B é igual a tensão dividido pela intensidade em B. A resistência em B é 30. A tensão é a mesma, é 120. E o I é o que eu quero saber. I em B. O I em B vai ser, então, 120 dividido por 30. I em B vai ser... Quanto é 12 por 3? 4. 4 amperes. Olha lá o que a gente falou. Então, quanto maior a resistência, menor é a intensidade da corrente elétrica. E vice-versa. Né? Logo, na letra a resposta é o circuito B. Tem maior intensidade da corrente elétrica. Vamos escrever isso. Resposta. Olha, isso lembra quando eu estava na quarta série. O circuito B tem maior intensidade da corrente elétrica. Ponto final. Ok, e era isso. Vamos para a letra B. Agora eu vou puxar para cá. Assim. Pronto. Letra B. Letra B pede para a gente fazer o quê? Com base nos dados na resposta do item A, que eu cantei a bola antes de a gente fazer. Eita, nós. Que relação você pode estabelecer entre a resistência elétrica e a intensidade da corrente? É o que eu acabei de falar. Elas são, então, inversamente proporcionais, né? Então, quanto maior a corrente elétrica, acho que aqui vai ficar comigo na frente, peraí. Eu vejo depois na gravação que o que está aqui desse ladinho não aparece direito. Então, vou achatar aqui. Quanto maior a corrente elétrica, menor a resistência. E vice-versa. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? De boa, né? Eu gosto dessa parte mais assim, porque a fórmula não é complexa, a gente só fica aplicando a fórmula. Agora que a gente já acostumou com fórmula, as coisas não ficam absurdas, né? Não tem que ficar, ai meu Deus, e agora? Não, é só para lá, aplica, acabou, vamos embora. Posso apagar a minha lousa inteira? Se der, eu escrevo embaixo, se precisar. Posso? Então vou apagar tudo, tá?
Quem dera a lousa, né? Normal fosse assim, clean, ela paga. Eu ia amar. Vamos lá. Número 7. Considere. Esse aqui tem que ler para poder entender bem. Considere dois fios de alumínio do mesmo diâmetro. Então, os fios têm o mesmo diâmetro. Um com 2 metros de comprimento e outro com 20 metros de 20 metros de comprimento. Se ambos forem submetidos à mesma tensão, letra U, né? Qual dos dois pedaços poderá apresentar maior intensidade da corrente elétrica? Em que você se baseou para justificar essa resposta? E aí? Qual tem maior corrente elétrica? O que tem 2 metros ou o que tem 20 metros? Por quê? Sim, tem que justificar. Por quê? É, é isso aí, César. Mas como é que você sabe isso, Melissa? Ah, bom. É isso aí. Então, para quem se lembra da segunda lei de Ohm, né? Na segunda lei de Ohm, uma das regras que a gente viu é que quando ele estivesse na mesma tensão elétrica, né, o que ia afetar, né, a resistência e a corrente era basicamente do que era feito, né, o material que estava sendo trabalhado, né? E nós vimos que uma das coisas era que, nessa segunda lei, que coisas, fios com menores comprimentos têm menores resistências. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência ele tem. E nós acabamos de escrever na letra B que quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, né? Inversamente proporcional. Logo, então ele quer saber qual é dos dois que tem a maior corrente elétrica passando, vai ser naquele que tiver menor resistência, tá? Então, a resposta aqui é no de 2 metros. Então vamos lá. No fio de 2 metros de comprimento. Segundo não, eu quero ficar segundo. De acordo com a segunda lei de Ohm, sob mesma tensão, em condutores, mesmo material e mesma espessura, aquele que tiver o fio mais comprido será aquele com maior resistência. Logo, será também aquele com menor corrente elétrica. E vice-versa. Quanto menor o comprimento, menor a resistência e maior a corrente elétrica. Tudo bem? É por isso que no exercício ele conta para você que eles têm a mesma espessura e o mesmo material, por conta das outras duas questões que a gente tem, que é a resistividade e a largura, né, do negócio, né, da seção lá dele, que são coisas que vão realmente afetar aqui ou não, né, no caso. Número 8, vamos lá, que nosso tempo está acabando. Número 8. Indique algumas. Acabei de falar. Indique algumas possibilidades de variar a intensidade da corrente elétrica em circuitos fechados. Então, o que eu posso fazer para variar a intensidade da corrente elétrica, né, em um circuito fechado? E aí?
O que faz variar a intensidade da corrente elétrica? Pensa na fórmula. Não? A principal coisa que varia a intensidade da corrente elétrica vai ser você mudar a resistência, tá? É o que a gente está falando até agora. Como que eu mudo a resistência de um circuito? O que eu posso fazer para mudar a resistência? Hello, cadê vocês? O que eu faço para mudar a resistência? Acabamos de falar. Então vamos lá. Para alterar a intensidade da corrente elétrica. Oi. Podemos. Sim, Melissa. Para eu alterar a intensidade da corrente elétrica, eu altero a resistência. São possibilidades. É um circuito fechado já. É que eu sei, essa questão ela fica um pouquinho vaga, né? Você poderia pensar em outras possibilidades, mas é que aqui ele está querendo que você pense que você não vai alterar, né? Por exemplo, a bateria que você colocou, o resistor que você colocou. Não, isso até vai. Ele quer que você pense na variação. Oi? Sim, mas a gente vai mudar a resistência. É justamente isso. Para mudar a intensidade da corrente elétrica, ó, podemos alterar, né, a resistência do circuito. Circuito. Como que eu altero a resistência do circuito? Né? Para alterar a resistência, podemos, né, mudar. Chega de alterar, né? Podemos mudar. Explica, Melissa. Quer falar? Eu quero entender o que você está inventando. Como assim? Deixa. Quer falar? Então vamos lá, peraí. Diga. Oi, prof. Oi. Então, é que eu tava pensando que o exercício era para pensar o que a gente faria para mudar a resistência, não o que a gente faria para mudar a corrente. É porque eu tô com a apostila longe e aí eu tava só ouvindo sua voz, aí fui ajudar minha irmã com o negócio e aí acabei pegando errado, entendeu? Tudo bem, Melissa. Só que no final das contas, a resposta que a gente vai dar é como muda a resistência mesmo, tá? É isso que o exercício quer, na verdade. Ele só deu uma disfarçada. Então, por isso que eu vou falar aqui, ó, para alterar a resistência, a gente pode mudar o quê? Né? O material. Mudar o material. Material do que o fio é feito. Feito, né? Isso faz com que mude o tipo de resistividade, né? Nós podemos mudar o material é feito, mudar a espessura do fio, né? Mudar a espessura ou mudar também, né, o comprimento do fio, ou mudar o comprimento, né? E aí é outra coisa que a gente pode fazer, né? Outra coisa possível é mudar a tensão elétrica do circuito, tá? Então, sim, na verdade verdadeira, o que a apostila queria é que você pensasse nessa primeira parte. Mas, por isso que eu falei, pensa na fórmula.
A coisa mais simples é mudar a tensão elétrica. Só que ele queria que você imaginasse que é um circuito já mais fechado, você não vai mudar a bateria, você não vai mudar nada. Não, ele quer que você pense na segunda lei mesmo. Tá? Então, o que a segunda lei diz? Para que você mude a resistência, você pode ter, então, mudança de material, você pode ter uma espessura do fio mais grosso ou mais fino, e você pode colocar um fio mais comprido ou mais curto. Depende se você quer maior ou menor resistência. Tá? Vamos fechar agora aqui o 9. Para a gente fechar pelo menos a tarefa de casa, né? 9 diz assim. Ai, o 9 tem várias. A gente vai ler primeiro, tá? Me ajudem a saber. A 9 quer saber se coisas estão certo, é verdadeiro ou falso. Considerando as atividades experimentais deste módulo, mesmo assim, a gente já viu as informações. Indique as afirmações incorretas. Em seguida, reescreva-as de modo que fiquem corretas em seu caderno. Eu vou fazer rapidinho essa aqui, tá? Me ajudem, por favor. Letra A. Mudando o material de que são feitos os fios condutores, mas sem alterar seu comprimento e sua espessura, a intensidade da corrente elétrica do circuito permanece a mesma. Tá certo ou tá errado? Tá errado, muito bem. Tá errado. A intensidade da corrente elétrica vai variar. Por quê? Porque ao mudar o material do fio do condutor, você muda a resistência. Então, mudou a resistência, mudou a intensidade da corrente elétrica. Precisa escrever? Que eu tenho pouco tempo. Em 3 minutos. Ah, vamos escrever logo, vai. Então, 9. Vamos escrever rápido. 9. A incorreta. Vamos resumir. Ao mudar o material, muda a resistência e, consequentemente, muda a intensidade da corrente elétrica. Pronto. B. Um fio de níquel cromo apresenta maior resistência à passagem da corrente elétrica que um fio de cobre de mesmo comprimento e mesma espessura. Isso pode ser observado com a diminuição da intensidade do brilho da lâmpada. Aí você tem que voltar lá nas resistividades, né, que a gente viu. Mas isso daí é verdade, sim, tá? O níquel cromo vai ter, então, maior resistência quando comparado com o de cobre. Letra C. Nos circuitos submetidos à mesma tensão, quando a lâmpada apresenta um brilho mais intenso, significa que há um aumento da resistência elétrica e diminuição da intensidade da corrente. E aí? Essa certa ou está errada? Se eu até já vim para cá, né? Está errada. Quando diminui a luz, você já entende que isso está, então, reduzindo a intensidade da corrente elétrica. Opa! Bom, se diminuir a resistência, vai aumentar a intensidade da corrente elétrica e vice-versa, né? Então, se está a mesma tensão e o brilho é mais intenso, quer dizer que a corrente elétrica ali é maior, tá? Então, se o brilho da lâmpada é mais intenso, significa maior intensidade da corrente elétrica e menor resistência. Muito bem. D. Quando um condutor A, quando em um condutor A a corrente elétrica é mais intensa que o em B, ambos submetidos à mesma tensão, podemos dizer que o condutor A apresenta maior resistência à passagem da corrente elétrica? Não. Né? A corrente elétrica e a resistência são inversamente proporcionais. Se a corrente elétrica é maior, a resistência é menor. Tá? E eu já vou para o próximo que já vai acabar. Então a D está errada. E a E vai estar também. Vamos lá. Um aluno, ao resolver o exercício, fez os cálculos e comentou a resposta do seu colega. A intensidade da corrente que percorre a lâmpada de 6 ohms e sua resistência é de 20 amperes. É só você fazer essa conta aí, né? A intensidade da corrente que percorre a lâmpada é de 6 amperes e a resistência é de 20 ohms. Ah, eu queria errar correndo, isso que é difícil. Eu sei que tá muito rápido, porque vai acabar em 10 segundos. Aí está errada. Tá? A intensidade da corrente é medida em amperes. Tá? E a resistência é medida em ohms.
Então ele inverteu aí. Melhorou agora? Tchau, vai cair. Tá invertido. O homem